precisamos falar sobre sexo. Mas, para falar sobre sexo, existe o lugar certo e a época certa. E a sexualidade, ela enfrenta um grande tabu, talvez ela seja um grande tabu na sociedade, principalmente em contextos religiosos, mas em toda a sociedade, porque ela é algo que toca a intimidade do ser humano de maneira muito profunda. E além disso, existe também uma relação um pouco distorcida com a sexualidade, muitas vezes relacionadas com alguns textos que estão falando sobre uma maneira banal de tratar a sexualidade. Textos da Bíblia, como é o exemplo de Efésios capítulo 5, versículo 3, que o apóstolo Paulo fala que entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então Paulo não está falando aqui que não devemos falar sobre sexo, não devemos falar sobre imoralidade, sobre promiscuidade, tratar o sexo como uma coisa banal, como um simples entretenimento. É claro que o sexo tem o seu lado recreativo, mas ele é muito mais profundo do que isso, e o sexo é arriscado. Por isso até que existe o lugar certo para praticá-lo. Este lugar, também está escrito na Bíblia, é o casamento. Lá em diversos textos nós vemos essa realidade do casamento ser um lugar apropriado para a prática da sexualidade, uma sexualidade saudável, que nós entendemos na cosmovisão cristã como monogâmica e heterossexual. Mas o que a gente está falando aqui é sobre onde e quando falar a respeito da sexualidade, a respeito de questões que tratam do sexo. Muitos psicólogos falam que existe uma idade certa. Criança muito pequenininha não pode ouvir algumas coisas muito claras a respeito da sexualidade, mas aos poucos os pais devem ensinar, porque a família é um lugar apropriado não apenas para o ensino a respeito de uma sexualidade saudável e de uma conversa clara e franca a respeito do sexo, mas também um lugar para o ensino de todas as coisas. Quando nós encontramos no Antigo Testamento um dos textos formadores da nação de Israel e da religião judaica, que é a Shema, lá em Deuteronômio capítulo 6, nos versículos 6 e 7, nós lemos que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, cabe aos pais a responsabilidade de ensino dos filhos, e eles devem ensiná-los com persistência aos caminhos do Senhor, inclusive no que tange a respeito do sexo, da sexualidade. Também em casa nós vemos esse princípio no Novo Testamento, o lar como um lugar de ensino, em 1 Coríntios 14, 35, que é um texto que tem a sua polêmica, inclusive hoje em dia, mas que deixa muito claro a família como lugar de ensino, quando diz que se a mulher quiser aprender alguma coisa, que pergunte aos maridos em casa. Então, em casa é um lugar onde há liberdade, inclusive maior do que outros ambientes, para que se ensine, para que se converse, para que se aprenda, para que se duvide, para que se discuta qualquer assunto, inclusive sobre o sexo. E marido e mulher devem falar sobre o sexo, sobre sua relação, para inclusive desenvolverem uma sexualidade saudável. E aí, quando nós vemos um tratamento correto a respeito da sexualidade dentro do lar, nós também podemos ter esse tratamento correto da sexualidade na igreja. Em 1 Coríntios, como nós dissemos, existe um capítulo inteiro, capítulo 7, dedicado à questão da sexualidade. Paulo trata da sexualidade de maneira correta, mas também de maneira clara, objetiva, não de uma maneira banal. E a Bíblia faz isso com o sexo. Quando ela fala sobre o sexo, ela trata de maneira séria, de maneira respeitosa, mas não como um tabu, como algo que deve ser levado muito a sério, porque o sexo, apesar de ser muito bom, ele é arriscado. Mas sobre isso, acho que é melhor nós conversarmos num outro momento, porque eu sou André Castilho e tô só de passagem por aqui.